Nós vamos ter 2 dias de formação. Amanhã, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, nos encontraremos novamente. E hoje é uma introdução aí no Inventura. Não sei se alguém já conhece, já sabe o projeto do que se trata, tem alguma noção de programação. Quem não tiver, não se assuste, tá? É um projeto muito legal, vai ser um grande sucesso, tenho certeza. As crianças vão gostar bastante, os alunos vão ter um retorno, vão dar um retorno muito legal para vocês, tá bom? É a animação, tá? É isso que importa, e saber que a gente está sempre aprendendo, mesmo que seja algo novo, que talvez assuste um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Estamos aqui contando com o Bira, que é fantástico aqui no Inventura, e a gente temos todos, tá? Eu me incluo nisso. Coisas muito legais para aprender hoje e amanhã, tá bom? Contem com a gente, eu estou por aqui acompanhando vocês pelo chat. Qualquer dúvida que for surgindo, vai mandando, eu vou falando para o Bira, porque às vezes ele está com a tela cheia ali aberta, ele não vê as mensagens, mas eu estou daqui acompanhando, tá bom, gente? Beleza. Estou vendo aqui, professor Cássio. O professor Cássio não abriu ainda a caixinha aqui com medo, né, de estragar aqui alguma coisa. Fique tranquilo, Cássio, porque é exatamente isso, né? No começo a gente se assusta um pouquinho, mas estamos aqui para esclarecer essas dúvidas. Gente, eu falo aqui de Curitiba, estou aqui na minha casa, aqui nesse processo de home office, né, que foi essa tendência que nós tivemos aí nesses dois últimos anos aí, onde nós professores precisamos, né, nos reinventar, com certeza, aí para trabalhar aí com essas questões todas aí, né? E eu vou fazer, então, aqui algumas transmissões de tela aí para vocês acompanharem aí essa questão aí da formação, né? Fica uma dica para vocês aí, por exemplo, se de repente a minha tela estiver pequena para vocês, vocês podem fechar ali a tela do chat, né? E só abri-la quando você for escrever ali algumas questões. Outro detalhe também que eu quero combinar com vocês, muitas vezes quando eu estou aqui transmitindo aqui a tela para vocês, eu não consigo ali acompanhar o chat, mas para quaisquer esclarecimentos, escrevam. A Anitta ali, ela está acompanhando ali, então, todas essas questões, e em determinados momentos, quando for necessário, a Anitta, ela entra em cena aí para poder, por exemplo, ali, me alertar, então, que alguma situação ali está acontecendo, tá? Eu estou com aquela situação ali, eu acho que vai ser necessário a gente pedir para o nosso suporte ali, me colocar ali como host, né? Então, eu vou pedir ali para a Anitta entrar em contato com o nosso suporte, então, para que a gente tenha eu tenha, então, a possibilidade aqui de, agora sim, já está tudo certinho lá. Tá certo. Deu certo, e eu começo mostrando, então, a minha tela para vocês. Essa formação dessa solução que está chegando, então, aí, já chegou, na verdade, aí, né, na prefeitura, então, aí de Campinas. O que nós vamos trabalhar hoje, gente? Hoje e amanhã, né? Nós temos aí pelo menos aí três objetivos aí que vão pautar esses 2 momentos, então, que nós vamos ter aí. O primeiro objetivo vai ser, com certeza, conhecer o programa Inventura, né? E para isso nós vamos fazer, então, algumas experimentações. Então, de uma forma assim muito livre, né? Com a nossa orientação, nós vamos, então, também entrar no MacCode, que é o microbit, né? Nós vamos também, num segundo momento, que vai ser amanhã, nós vamos explorar essa plataforma aí do Inventura. Um segundo objetivo que nós temos também vai ser essa vivência também aí das metodologias, né? Das metodologias ativas, as principais características, né? Que nós temos a partir de abordagens dessa aprendizagem assim mais criativa e essa abordagem da aprendizagem baseada em projetos, né? Trabalhar com projetos. E um terceiro objetivo que nós temos aqui é reconhecer o portfólio como principal instrumento de registro do Inventura, né? Então, são esses 3 nossos objetivos,
e no transcorrer desta manhã e também no dia 10, amanhã, nós daremos também sequência para cumprirmos, então, com os objetivos, então, desta informação. Gente, a primeira atividade que eu peço, ou a primeira tarefinha que nós vamos fazer hoje será a seguinte. Eu vou pedir para você aí pegar o teu caderno, pegar uma folha, pegar um bloquinho de anotações, aquilo que esteja mais pertinho de você, né? Mais acessível. E eu vou pedir para vocês dividirem esse papel ali em duas partes, E eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para você responder para mim o que você entende por programação. O que você entende por programação? Escreva lá no teu papel, né? Não vale procurar lá no Google, né? Estou brincando com vocês. Não vale procurar no Google. Escreva o que você entende por programação hoje. E escreva lá no papel. Hoje ainda, mais para o final do nosso encontro, eu vou voltar nesse papelzinho outra vez. Tá? Então, escreva hoje o que você entende por programação. Depois que nós passarmos essa parte teórica, que hoje vai ser, num primeiro momento, mais teórico, depois, num segundo momento, vai ser ali mais prático, escreva ali o que é programação. Então, deixa eu parar de falar, senão eu acabo atrapalhando aí o raciocínio de vocês. Então, divido a tua folhinha em 2 espaços. Agora, o que você entende aí por programação? E com certeza nós vamos voltar depois aí para tratarmos aí dessas seguintes questões aí. Muito bem. Como nós falamos na culinária, né, deixe reservado, reserve. Então, agora você pode fechar o teu caderno, pode colocar lá o papelzinho de lado, né, daquilo que você escreveu. E nós vamos, então, aqui dando sequência, então, à nossa apresentação. Eu tenho aqui uma frase do Gafarolo, uma frase aqui do ano aqui de 2018, que ele falou para nós aqui, né, abre aspas, não tem mais volta. Não tem mais volta. A educação 4.0 chegou. Então, o termo está ligado à revolução tecnológica que inclui aprender por meio da experimentação, projetos, vivências e mão na massa. Você, professor, que está aí com o teu celular, eu vou pedir para você apontar o teu celular para esse QR Code. Eu abri aqui uma paginazinha aqui do Padlet para você responder para mim lá qual é o perfil da aluna e do aluno que temos hoje em sala de aula. O que nós temos hoje? Para quem não conseguir abrir a partir do QR Code, esse que está aparecendo aí na tela de vocês, eu vou passar também no nosso chat aqui o endereço, né, para você ter, caso você não consiga aqui pelo QR Code. Então aqui, gente, eu paro um pouquinho aqui a minha transmissão aqui da minha tela. Deixa eu passar para vocês, então, esse primeiro endereço, caso você não tenha conseguido acessar lá pelo... E vamos aqui colocar, então, segue lá para vocês, então, ali o endereço ali que nós temos do Padlet para você poder responder. Então, nos próximos minutinhos, eu vou pedir, então, que você responda ali a esse nosso Padlet ali. Eu vou transmitir aqui a tela para a gente... Deixa eu parar aqui a transmissão. Eu também vou entrar lá para que a gente consiga, então, ali
fazer ali a visualização daquilo que vocês estão ali. Bira, pois não. O André está pedindo para você colocar o QR Code novamente. Eu coloco ali o QR Code, André, sem problema nenhum. E além disso, também no chat, se for o caso ali, também nós já colocamos ali para vocês ali o... Mas deixa eu colocar ali a QR Code ali novamente, está ali na tela. Se você tiver com o teu celular, aponte ali para o QR Code. Se você está assistindo essa formação a partir do teu celular, daí sim, você pode ali no chat e clicar em cima ali do endereço e você já vai respondendo ali a essas questões ali que nós colocamos ali para vocês. Eu também, como eu disse para vocês aqui, eu vou abrir aqui o meu Padlet e vamos ver aqui as contribuições que forem surgindo. Aqui já temos aqui uma contribuição, né? Alunos que são extremamente ligados ao mundo digital, mas que não possuem autonomia para explorar instrumentos de aprendizagem. Se limitam a redes sociais e de curiosidades sem aprofundamento teórico. Exatamente, professor. Excelente contribuição. Eu tenho uma outra aqui. Tenho notado em minhas observações que alunos procuram sentido nos conteúdos apresentados. Muitas informações eles podem buscar no Google, então precisam compreender de que modos as experiências poderiam servi-los em sua vida. Bacana, né? Que mais, gente? Que mais contribuições? Eu tenho outra, então ali foi essa contribuição que nós colocamos. Estou vendo ali que alguns estão ali também ali escrevendo, né? Estão colocando ali as suas contribuições. Então, ali, atualmente, os alunos parecem apresentar maiores dificuldades em se concentrarem e maior predisposição à competição. Também, uma outra questão ali, bacana, uma outra contribuição também ali importante que vocês acabaram ali de colocar. Aguardo também mais outras observações lá que porventura vocês tiverem, né? E a gente vai aqui, então, lendo essas contribuições aí que vocês vão colocando ali para a gente. Então, mais um tempinho. Ali, outros professores, alunos extremamente conectados, motivados a aprender por meio do que a geração Z está ao alcance das mãos, né? Celular, Chromebook, tablet, né? Eu tenho aqui outras contribuições aqui, aluno conectado 24 horas ao celular, nasceu integrado à tecnologia, acostumado ao acesso fácil e muito rápido à informação, sem foco em atividades muito longas, né, muito visuais, essa geração TikTok a geração TikTok que nós temos. Outra observação, acabou de chegar para nós aqui, a tecnologia é uma forma importante nesse retorno dos alunos às salas de aula. Professora, com toda certeza, né? Com toda certeza. Uma outra observação também acabou de chegar. Os estudantes, né? Meninos ou meninas, enfim, ficam muito tempo no celular e não usam essa ferramenta para seus estudos. Apenas ficam jogando e também ali nas redes sociais, né? Então, gente, muitas contribuições aí interessantes, bacanas, de como é que nós temos, então, esse aluno com esse perfil aqui do século, aluno aí do século 21, ou alunos aí que nós temos aí né, com esses perfis aí que vocês colocaram ali para a gente. Deixa eu continuar fazendo a minha transmissão de tela, então, para vocês acompanharem aqui, então, bem direitinho essas questões, e nós vamos aqui dando sequência. Primeira questão que nós temos aqui, gente, a ser respondida, o que é o Inventura? Para todos vocês, isso é novidade, né? Então, nós vamos aqui discorrer aqui, então, algumas questões assim mais teóricas,
para a gente explicar para vocês o que é o Inventura. Nessa próxima tela, então, que eu coloco para vocês, o que é Inventura? Primeira questão aqui, que é um ambiente online. Então, é um programa pedagógico, né? Ele trabalha, é um programa curricular, ele é interdisciplinar, isso vocês vão percebendo no transcorrer do uso aqui da ferramenta, né? E, como eu disse para vocês, ele funciona, então, dentro desse ambiente online. Até justificando um pouquinho as observações que vocês, professores, colocaram lá, que eles usam a tecnologia, muita tecnologia, mas com outras finalidades, né? Principalmente jogos e essa questão aqui das redes sociais. O Inventura, ele vai atender os nossos alunos do ensino fundamental, então, começando ali a partir ali do 4º ano, né? E indo até o 9º ano. A verdade é, gente, que ele é um material que está separado ali em quatro etapas, eu vou dizer isso para vocês, aonde as escolas elas optam, né, em começar com os alunos ali a partir do 4º ano ou a partir ali do 6º ano. Ele compõe também um livro físico, né, um material físico ali que nós temos. Então, eu imagino que você tem aí pertinho aí de você esse livro, né, que chega esse exemplar, né, que chega esse exemplar aqui para os alunos, né, com a placa microbit, imagino que pertinho de você ou do seu lado aí, você já esteja com o seu material. A plaquinha também, caiu a minha pilha aqui. A plaquinha também ela acompanha esse material, a placa do microbit, que vai ser aqui um dos itens aqui mais importantes aqui do nosso momento aqui de informação. Para nós, professores, nós temos aqui, então, também este guia aqui de atividades, né? Que chegam para nós, então, esse material físico. Se de repente, por exemplo, para você, professor, você só recebeu o livro e não recebeu, por exemplo, aí o guia do professor, você pode ir até a escola e verificar, por exemplo, né, que pelo menos aí um guia para os professores, eles chegam lá para vocês. Quando você abre ali o seu livro, você vai perceber que já logo nas primeiras páginas, nós temos aqui a partezinha aqui do índice. E aqui no índice, nós vamos encontrar aqui 24 atividades, né? Eu não vou chamar aqui de 24 aulas, né? Eu vou chamar aqui de 24 atividades, de 24 momentos. Talvez você aí me questione e fale o seguinte: Bira, normalmente durante o ano nós temos aí 32 semanas e vocês estão disponibilizando 24 aí atividades. Eu quero dizer para vocês o seguinte: são vocês, professores, que vão gerenciar essa questão com as turmas aí de vocês. Porque, por exemplo, eu entro ali numa primeira atividade que nós temos e você vai perceber que uma aula não foi suficiente para esgotar aquele conteúdo. Não foi suficiente. Então, você precisa retomar esse primeiro momento ali numa segunda aula. Ou também, dependendo ali da turma que você esteja trabalhando ali, você percebeu que uma aula foi suficiente, ou até sobrou tempo, no caso. Mas eu duvido até que sobre tempo lá, porque geralmente a gente precisa retomar essa aula ali num próximo encontro que você tenha, né? E como eu dizia também, um outro item que nós temos aqui vai ser o nosso guia aqui de atividades, que nós temos, que é o guia aqui do professor. Deixa eu voltar ali na tela anterior, onde nós estávamos ali. Uma questão que eu quero assim reiterar com vocês, gente, é o seguinte: não vejam, por exemplo, esses 24 momentos, essas 24 atividades, e o guia do professor como algo assim engessado, né? Puxa, eu preciso seguir exatamente aquilo que eu tenho nesse guia de orientação, nesse guia do professor. Eu quero dizer para vocês que ele vai ser um guia de orientação. Nós não temos, por exemplo, essa pretensão de fazer com que essas aulas
elas sejam exatamente da forma que nós estamos ali orientando. Então, vejam ele como uma orientação. Você, professor, que de repente seja um professor já mais habituado, por exemplo, aí com essas questões aí de programação, de repente você fala, puxa, essas orientações estão tolhendo um pouquinho a minha criatividade como professor, né? Eu queria ampliar um pouquinho mais isso, né? Fique, professor, bem à vontade. Ele tem exatamente esse papel de ser um norteador, né? Das nossas atividades. Os professores que estão vendo pela primeira vez, até foi a contribuição ali do professor Cássio que escreveu ali no chat, né, que ele não abriu ali o material. Então, para o professor ali, por exemplo, esse guia, pelo menos ali nas primeiras aulas, vai ser um norteador. E eu quero dizer para vocês que as próximas aulas ali, professor Cássio, você já vai estar ali habituado com essa questão de programação, e de repente você vai colocar a sua metodologia, ou eu chamo de tempero, teu tempero especial, né? Todos nós aí que cozinhamos temos ali um temperinho que é um segredo nosso. Você pode colocar esse temperinho especial para essas questões todas. O Inventura também, gente, ele tem um ambiente ali de programação. Nós vamos ver isso no transcorrer aí da nossa fala, né? Um aplicativo também do programa. E o último item que nós temos aqui, o nosso foco está muito direcionado aqui para a educação, para a educação ali, educação 4.0, né? E em cima de tudo isso, eu faço questão de ler o propósito, né? Principal aqui do Inventura é exatamente esse, né? Tornar toda criança. Eu mudaria aqui de criança aqui, porque nessa faixa etária eles não gostam mais de ser chamados aqui de criança. Eu vou colocar aqui que né? Tornar todo adolescente um inventor, né? Tornar um inventor. Ampliando por meio da programação, também da cultura maker, né? E da aprendizagem por projetos, a sua capacidade de criação, invenção e resolução de problemas para desafios do mundo real. Eu preciso aqui repetir essa última parte aqui, ó. Resolução de problemas para desafios do mundo real, né? Eu vou dizer para vocês, gente, o seguinte, não vou colocar aqui até essa minha observação aqui entre aspas, não é privilégio nosso só aqui no Brasil termos uma educação assim extremamente teórica, muito teórica. Isso acontece em diversos países do mundo, onde nós temos uma lacuna assim muito grande entre teoria e entre a questão da prática. Eu acredito que seja, por exemplo, uma das atribuições nossas de professor estreitar essa lacuna cada vez mais, ou seja, tudo aquilo que nós ensinamos ali na teoria, aplicar na vida real, extrapolar as quatro paredes da sala de aula, e quando nós estivermos diante de algum problema, como resolver essas questões. Então, o Inventura, a gente tem esse propósito, ele tem essa intenção, né? Essa pretensão, eu vou dizer para vocês aí, de aproximar cada vez mais a teoria da prática, né? A teoria da prática. E eu acredito que esse é o caminho que, aqui no Brasil, aí na Prefeitura de Campinas e outros países do mundo estão aí tentando, né, estreitar essas relações aqui. Nós temos aqui também algumas competências que nós consideramos aqui como competências aqui essenciais dentro do programa aqui Aprimora. A primeira delas que nós temos aqui, a primeira competência a ser desenvolvida, é a questão aqui, gente, da autonomia. O que nós entendemos por autonomia? É essa capacidade que os nossos estudantes venham a desenvolver de se autogovernar, né? De não ficar, por exemplo, sempre restrito
a um responsável, a um professor, né? Mas que ele tem essa autonomia, por exemplo, ali de se autogovernar, né? De se tornar aí cada vez mais independente. E eu acredito que o segundo item, a segunda competência, corrobora com tudo isso que eu estou falando para vocês. Tornar o nosso aluno aí protagonista, né, de todo esse processo. Ou seja, essa capacidade de criar, essa capacidade de construir, essa capacidade de realizar. Mas ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo que ele tem essa autonomia, ao mesmo tempo que ele tem esse protagonismo, é muito importante, por exemplo, trabalharmos então com essa competência da cooperação. Aliás, a cooperação é uma, por exemplo, é uma das premissas que nós temos aí do estudante do século XXI, né? Do século XXI. Saber trabalhar em equipe. A gente tem observado, por exemplo, aqui eu vou abrir aqui algumas questões aqui para nós pensarmos, o formato de família, né? Geralmente a família que nós temos aí, as famílias atuais. Hoje nós temos aí diferentes formatos, mas eu quero dizer para vocês aquele que mais se repete. Hoje nós temos ali o casal e nós temos ali um filho, né? Um filho. Seja um filho ali biológico, ou seja um filho ali a partir de uma criação, mas geralmente ali é um filho que nós temos. E muitas vezes, então, essa criança, ela é criada, então, nesse ambiente e ela se torna ali muito individualista ali nas suas atividades, né? E muitas vezes, quando ele se torna um adulto e vai para o campo de trabalho, muitas vezes ele tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar em equipe. E muitas vezes ele tem dificuldade, por exemplo, da questão de subordinação, né? De trabalhar com um chefe e assim por diante, porque ele foi criado nesse ambiente. Então, uma dessas premissas fundamentais que eu fiz questão aqui de comentar é a questão aqui da cooperação. Então, trabalhar em equipe, mesmo conservando a sua autonomia, mesmo sendo ali um protagonista de todo esse processo. Uma outra competência que nós colocamos aqui é a questão da comunicação, Tem muita gente que fala, gente, e não comunica absolutamente nada, né? Tem dificuldade de se comunicar. Então, quando nós colocamos aqui essa competência, essa capacidade, né, de se colocar, e não só de se colocar, mas também de ouvir, por exemplo, aquilo que os outros também estão ali colocando, né? Então, comunicar para que não haja ruído na nossa comunicação é muito importante, então, que eu transmita e também que eu escute. E eu vou dizer para vocês que a gente escute mais, né? Escute mais do que a gente venha comunicar. E, por último, aqui, nós colocamos essa questão aqui do pensamento crítico. Quando eu coloco aqui pensamento crítico, nós aqui pensamos que pensamento crítico é você tomar a decisão, né? Tomar a decisão. Nesse tomar a decisão na hora certa, tomar a decisão ali no momento correto. Pensamos também que pensamento crítico está envolvido ali com refletir de uma forma também, responsável. Então, são 5 competências aqui que o Aprimora, então, vai trabalhar em cima dessas questões. Tá? Próxima questão que nós temos, né? Qual que é essa relação, então, do Inventura com a educação 4.0? Né? Então, aqui, gente, nós temos aqui este endereço, por exemplo, aqui. Nesse momento, Gabi, eu vou pedir para você passar aquele link lá que nós temos ali das atividades do Inventura, porque esse link que eu passei aqui, a gente precisa até corrigi-lo, que ele não passou ali com as atividades. Gente, então a Gabi vai colocar para nós aqui, então, no nosso chat. Eu vou pedir para vocês abrirem, então, esse link que ela está passando ali para nós, e ali nós vamos encontrar nesse link aqui uma página aqui muito bacana, muito interessante aqui, com todas essas premissas que nós temos aqui da cultura maker, tá? Hoje, de repente, nós não vamos nos debruçar
em cima aqui dessas questões, mas eu queria que você deixasse, de repente, como atividade de casa, uma tarefinha de casa que eu vou colocar para vocês, é um arquivo que vai abrir para nós aqui em Doc, onde nós temos aqui uma parte teórica, uma parte conceitual, muito importante para a gente poder entender essas questões. Lá no chat, gente, dê um joinha lá para nós, dê lá, coloca lá uma observaçãozinha, se você conseguiu realmente abrir esse link, né? E ali, como eu disse para vocês, deixe de repente lá nos teus favoritos, salve nos teus favoritos lá, para que no momento que você tiver ali um tempinho, você possa então se debruçar e ler, por exemplo, essas atividades que eu acho assim. A Flávia abriu, o Anderson abriu ali também, e num momento que você tiver, até para você, a Ana também abriu e assim por diante, coloque para nós então ali num outro momento que você precisar, por exemplo, ali explicar o seu projeto ali para a escola, você tem ali até essas questões teóricas para você justificar então justificar ali essas situações aqui, tá? Então ali, deixa eu voltar aqui a transmitir aqui a minha telinha aqui outra vez, voltando ali para a nossa apresentação, tá? Então, veja, gente, nós temos aqui, então, esses 5 pilares, os 5 pilares que vão embasar aqui o Inventura, tá? A primeira questão que nós temos aqui, gente, nós temos aqui a questão da cultura makers, né? Então, naquele material que eu passei para vocês, uma hora que você tiver um tempinho, você dá uma verificada, mas aqui eu já quero colocar para vocês o que nós entendemos aqui por cultura makers, né? Então, vocês vão ver que no Inventura, conforme nós formos utilizar essas questões aqui, nós vamos perceber, por exemplo, que as propostas elas têm essa tendência de mesclar, por exemplo, questões envolvendo programação. Nós vamos aqui trabalhar com a questão da robótica, nós vamos trabalhar com questões aqui voltadas aqui para a automação, né? E para esses processos, vocês vão perceber que nesses 24 momentos, nessas 24 atividades que nós temos lá, nós vamos propor, por exemplo, assim, a utilização assim de diferentes materiais lá para vocês trabalharem. Então, vocês vão ver, por exemplo, lá que eu vou ter lá alguns momentos que nós vamos utilizar lá madeira. Vamos utilizar madeira, nós vamos utilizar caixas, nós vamos utilizar latas, nós vamos, enfim, utilizar lá materiais que são fáceis de serem encontrados ali na casa dos nossos alunos, que são fáceis nós encontrarmos ali no seu dia a dia, né? Então, utilizando esses recursos, então os nossos alunos aí, eles vão assumir uma postura assim muito mais prática, né? Muito mais prática de literalmente colocar aí a mão na massa, né? Colocar a mão na massa e com certeza dando vida a diferentes projetos, né? A diversos projetos. Então, muito interessante essa questão aqui da cultura maker, ou seja, se apropriar então de recursos que, de certa forma, estão abandonados, que estão jogados e dar vida então para essas situações. O segundo pilar que nós temos aqui vai ser o pilar aqui do pensamento computacional. Então, conforme nós fomos aqui trabalhando, né, nos aprofundando aqui com a Inventura, a gente vai ver, nós vamos verificar essa questão do pensamento computacional, uma vez que o Aprimora ele possibilita o desenvolvimento da linguagem de programação, né? Do raciocínio lógico. Então, desde muito cedo. E a nossa programação é a partir aqui do 4º ano, né? Como eu já comentei anteriormente com vocês aqui. Sempre com foco, então, nessa ampliação da capacidade assim, de dedução e nessa questão aqui da resolução de problemas. Resolução de problemas é algo que eu vou, assim, fartamente, com certeza, repetir esse conceito aqui
no transcorrer da nossa fala hoje e amanhã. Outra questão que eu coloquei para vocês aqui também é um terceiro pilar, não menos importante que os demais, né, mas um terceiro pilar, a aprendizagem por projetos, né? Então, ali eu disse para vocês que o aluno, ele é o quê? O aluno é o protagonista em seu acesso de ensino-aprendizagem. E ele tem um espaço assim, ativo dentro do Inventura para ele planejar, ele vai poder testar, ele vai poder programar, ele vai poder assim criar, né, de uma forma individual, né, trabalhando aquela questão da individualidade e também de uma forma cooperativa. Gente, se você abrir aí o livro que vocês têm, ali já logo no primeiro, a gente vai pegar ali logo no primeiro capítulo, por exemplo, conhecendo ali o seu microbit, você vai perceber que nós não temos ali, se você estiver acompanhando com o livro aberto, o que você acha que é um computador, afinal? Então pense um pouco e registre no espaço abaixo quais dispositivos você reconhece como computadores. Você percebe que eu não tenho aqui linhas, eu tenho aqui pontos. Porque o que acontece? Nós pensamos que o aluno ele pode utilizar aqui para escrever, mas às vezes também ele pode montar um esquema. Então, ali, a ideia dele é através de um desenho. Então, por isso que nós não temos linhas, isso já é de forma proposital. Não é só para escrever, mas também para desenhar esquemas, né? Como nós dizíamos, então, de uma forma individual ou de uma forma coletiva. A quarta premissa que nós colocamos aqui, né, essa que eu comentei com vocês, nós vamos pautar muito, resolução de problemas. O que eu tenho a dizer para vocês? Então, nós pensamos o seguinte, que os nossos alunos, eles têm essa liberdade, ao usar o Inventura, de chegar ali às próprias conclusões deles, né? E possíveis soluções para resolver esses desafios que nós, como professores, vamos propor para eles, né? Então, nós vamos, assim, torná-los, assim, capazes, né, de mobilizar conhecimentos prévios que eles já tenham a respeito de alguma coisa e fazer essa aplicação no dia a dia deles, né? Eu sei que eu sou repetitivo, mas eu preciso insistir nisso, né? Usar essa teoria não só nas quatro paredes da escola, mas utilizar essa teoria para resolver situações e problemas aí do dia a dia dele, né? Situações que estão fora do ambiente escolar. E a última premissa que nós temos é a questão da criatividade e essa questão também da inovação, né? Onde nós vamos oferecer dentro do Aprimora essas experiências, né? Visando sempre essa aprendizagem, é uma aprendizagem assim de qualidade, né? Usando, né, ampliada pela presença de tecnologias, comentando aquilo, né, que foi colocado por vocês lá no nosso Padlet, que vocês comentaram lá, que muitas vezes eles usam lá a tecnologia, mas só para situações que não tão relevantes, né, mas usar a tecnologia, né, para que eles inovem, né? E com certeza, usar a criatividade, usar essa invenção, né, para descobrir num formato individual ou também aí de cooperação, né? Mas principalmente aí de cooperação aí que nós temos, tá? Formato aí de cooperação. Então, são 5 premissas aqui muito importantes e são em cima dessas premissas que nós embasamos. Por que o Inventura hoje, ele corrobora com a educação 4.0 que nós temos, né? Cultura maker, pensamento computacional, aprendizagem por objetos, essa questão da resolução dos problemas e essa questão também da criatividade e da inovação. Eu acho que, mais uma vez, cabe a colocar para vocês, né, que não se limitem apenas àquilo que nós temos no material do aluno, não se limitem apenas no guia do professor que vocês têm, né? Mas que vocês, com a experiência que vocês têm,
extrapolem, né? Que você vá cada vez mais longe em cima de tudo aquilo que você está, em cima de tudo aquilo que você está fazendo, de tudo aquilo que você está realizando, né? Sabemos, né, que nós temos aí no nosso grupo, com certeza, estamos aqui em 11 professores, alguns já têm ali mais familiaridade, outros estão vendo ali pela primeira vez, né, pela primeira vez. Então, o guia vai ser esse norteador, né? O norteador trazendo para nós ali orientações de como, então, desenvolver ali o nosso trabalho. Gente, chegou aquele momento de você pegar novamente ali o seu papel, aquele que eu pedi para você deixar ali reservado, né? E ali na segunda parte, você vai entender, depois que nós fizemos essa discussão aqui, dessas premissas, que nós fizemos essa discussão de como o Aprimora está inserido dentro dessa educação 1.0, eu quero que você reescreva ali o que você agora está entendendo por programação. Talvez você vai falar ali o seguinte: Bira, eu não vou escrever nada porque aquilo que eu escrevi lá no início corresponde a esse segundo momento de tudo aquilo que você explicou. Mas eu acredito que a maioria vai colocar, nós já temos aí 50 minutos aí de transmissão, eu acredito que a maioria vai refazer a sua resposta, a sua resposta e de repente ela seja diferente. Então eu paro de falar um pouquinho aqui para não atrapalhar a concentração de vocês, 2 minutinhos aí para você reescrever, né? Ou colocar novamente o que você entende por programação, né? Depois que você fizer isso, dê lá um joinha lá no nosso chat que você conseguiu escrever, né? Assim eu paro, ou melhor, eu continuo ali a nossa programação aqui a programação desta manhã. Conseguiram já escrever? Quem já conseguiu escrever, faça o mesmo processo, né? Reserve, deixe ele separadinho aí, porque provavelmente amanhã, provavelmente não, com certeza amanhã a gente vai recorrer outra vez a essas observações que nós estamos ali fazendo. Então, quem já conseguiu escrever, coloca para mim uma observação ali no chat. O André já conseguiu, beleza. A Ana também já conseguiu. Obrigado, Ana. Beleza, Cássio. Vi que você já deu o teu ok aí, né? Não vou perguntar para você agora aí, mas... ou quem sabe, Cássio, a tua segunda resposta foi diferente da primeira? Como é que foi lá? Opa, foi bem parecida. Tá bom, tá bom. Foi bem parecida, mas tá bom. A joia. Gente, então eu vou dando sequência aqui. Acredito que a maioria já conseguiu ali escrever. Eu agora então aqui dou sequência aqui para nós verificarmos ali. Conhecendo o microbit. Conhecendo o microbit. Então, gente, no material de vocês tem essa plaquinha. Vou pedir para vocês aí, Cássio, pode ficar bem tranquilo, pode pegar a sua plaquinha aí. Essa plaquinha, ela parece ser frágil, mas ela tem uma resistência, assim, muito grande aí, né?
bem tranquila de trabalhar com ela. E em cima dessa plaquinha, então, nós vamos começar, então, a discutir ali algumas coisinhas. Então, você viu que a tua plaquinha ali, ela é composta, então, pela placa. Nós temos ali um cabinho ali USB. Nós temos ali, então, esse cabo USB. Nós temos ali a questão da placa, né? Além disso, também vem junto com vocês ali também essa bateria, né? A bateria para nós carregarmos. De repente veio pilha para vocês aí extra também, né? Não sei se chegou pilhas para vocês. E temos também ali outros componentes, mas eu quero, nesse momento, então, aqui, que você esteja ali com a sua plaquinha, então, aqui da Microbit, plaquinha BBC. Antes de nós começarmos a fazer aqui algumas interações, eu acho importante aqui colocar aqui um histórico para vocês, né? E discutir e comentar com vocês aqui algumas questões. Gente, no ano de 2016, lá no Reino Unido, né, a BBC, que hoje é a maior empresa que nós temos de comunicação lá na Inglaterra, ela se associou com a Fundação Microbit, também é uma fundação ali inglesa, e eles distribuíram ali para alunos ali dos sétimos anos, para as escolas públicas lá deles, 1 milhão de plaquinhas para fazer ali esse projeto. Tá? Então, 1 milhão de plaquinhas para que em 2016, então, eles trabalhassem e desenvolvessem esse projeto. Não foi cobrado nada, né, logicamente, alunos ali do sétimo ano que levaram 1 milhão de plaquinhas. Além disso, você que está segurando a plaquinha na mão, você vê que é uma plaquinha leve, né? Financeiramente, por exemplo, aqui, ela tem um custo menor, né? Tem um custo menor. E além de tudo isso, também é uma plaquinha aqui que a partir das interações que forem sendo feitas aqui, ela tem essa característica de ser algo assim bastante divertido, né? Bastante divertido, né? E no próximo slide eu quero mostrar para vocês o resultado, por exemplo, que se obteve lá na Inglaterra a partir do uso, então, desse projeto que eles fizeram. Verifiquem, gente, o primeiro dado que nós temos aqui, que eu acho, assim, extremamente relevante. 39% das meninas disseram que certamente escolheriam a computação como carreira, contra 23% do início ali do projeto, né? Então, quando eles começaram o projeto lá, perguntaram lá, então, para os alunos, né? E a resposta das meninas, então, 23% das meninas tinham interesse. Depois que o projeto terminou, 39% das meninas passaram a ter interesse por essa área aqui de computação, né? Ontem nós tivemos aí o Dia Internacional aí das mulheres, né? Uma data que nós comemoramos aí desde o ano de 1975, mas a despeito, né, da comemoração já ter aí um bom tempo, mais de 40 anos aí, a gente percebe que a presença, por exemplo, feminina em determinados ambientes, ela ainda é muito tímida. Percebemos que as coisas estão melhorando, mas ainda ela é muito tímida, né? Eu não conheço hoje, por exemplo, a realidade da Unicamp. A universidade é uma das mais importantes que nós temos no país, que está aí na cidade de vocês. Já visitei a Unicamp já em outros momentos, né? Mas não sei qual é a realidade hoje. Mas quem sabe a realidade seja a mesma, por exemplo, da maioria das universidades pelo Brasil afora, né? Eu tenho hoje, com certeza, aqui muitos professores são professores de matemática. E você, professor de matemática, acredito que vai concordar comigo, porque o que eu estou falando para vocês não é uma opinião pessoal, mas é algo que a gente percebe através das pesquisas, que quando as meninas elas chegam ali pelo sétimo ano, geralmente é pelo sétimo ano, elas acabam criando assim um desinteresse pela disciplina de matemática. E isso acaba se refletindo lá na faculdade, lá na universidade,
principalmente nos cursos de exatas, né? Quando você visita ali uma sala de engenharia, por isso que eu disse para vocês, não sei qual é a realidade hoje da Unicamp, mas outras universidades, você percebe, por exemplo, na área de exatas ou na área das engenharias, a gente percebe, por exemplo, ali uma presença feminina muito pífia, né? Muito tímida. Então, ali uma sala onde ela é composta ali por muitos meninos, né? Por muitos homens ali e poucas meninas. Então, o que acontece? Dentro dessa pesquisa que foi realizada, dentro desse projeto, a gente percebe, então, um interesse das meninas. Eu quero dar um outro exemplo de situações que eu tenho vivenciado, né? Nós temos aí, por exemplo, muitas competições que nós chamamos aí de FLL, são competições aí de robótica que acontecem aí nos municípios, nos estados, né? Competições nacionais, inclusive depois os melhores nacionais eles acabam indo lá para os Estados Unidos participarem dessas competições de robótica, onde o patrocinador principal aí é o pessoal da Lego e assim por diante. Eu tenho notado, por exemplo, assim que as primeiras que eu participei, que eu acompanhei, nós tínhamos muitos times compostos ali por meninos. Mas nas últimas que eu acompanhei, né, que eu tenho acompanhado aí, eu tenho percebido, por exemplo, que nós temos já times assim já mais mesclados, né, meninos e meninas. Tenho percebido também que algumas meninas têm montado um time, né, composto só por meninas. Então eu tenho percebido que as meninas, elas estão aí aos poucos, por exemplo, participando mais dessas situações. E eu tenho certeza que futuramente nós vamos encontrar muito mais a presença feminina, por exemplo, dentro dessas diferentes atividades, né, que envolvam mais essas situações. O segundo dado que nós temos aqui é que depois que os alunos participarem, então, desse projeto, 86%, veja que é um número, assim, bastante expressivo, né, dos alunos disseram que a ciência da computação ficou mais interessante, E a última referência que nós temos aqui é que 88% dos participantes disseram ter visto que a programação já não era assim um bicho de 7 cabeças, né? Como eles pensavam antes de entrar aqui dentro do programa, né? E de participar dessas atividades, né? Hoje, por exemplo, gente, a realidade lá no Reino Unido é que programação já não é, por exemplo, assim, uma atividade extra que eles fazem. A programação, ela já está dentro ali do currículo, e não só com alunos do 7º ano, mas já abarcando, por exemplo, desde os alunos menores, para que eles venham a ter, então, essas noções aqui de programação. Eu fiz questão, gente, de passar esses números para vocês aqui, para vocês verem os resultados positivos que aconteceram lá fora e os resultados que com certeza vão acontecer nas aulas que nós fizermos com os nossos alunos a partir do momento que nós utilizarmos esses recursos. E a gente precisa ver as nossas universidades, né? Eu pego como referência a Unicamp, porque é a que eu conheço, mas nós temos outras aí na cidade de vocês, particulares, né? Precisamos ver aí as meninas aí mais engajadas, né? E presentes aí nesses outros ambientes que até então têm sido aí de domínio muito mais masculino. Tá? Muito bem. A partir da plaquinha que vocês tiverem aí nas mãos, eu também vou passar ali no chat, ou quem sabe você já pode ali abrir ali no seu computador, também vou passar. Esse endereço que nós temos aqui é maccode.microbit.org, para a gente já começar aí colocar um pouquinho a mão na massa, né? Falei para vocês que nós teríamos um primeiro momento assim, com uma questão assim muito mais teórica, como aconteceu, e agora a gente começa a colocar ali essas questões ali na prática. Quem conseguiu copiar aqui, tranquilo, beleza? Mas eu vou aqui também colocar ali no nosso chat, vou colocar esse
endereço aqui para que você possa, aí no equipamento que você está utilizando agora, você pode também aí fazer aí o acesso. Então, maccode.microbit.org, né, para você poder acessar. Então, antes ali de acessar, também eu vou acessar junto aqui com vocês. Eu vou dar um tempinho aí para você já colocar lá no seu computador, para que as questões elas se tornem até mais significativas, né? Mais significativas. Conseguiram abrir, gente? Eu vou abrir a minha aqui. Vou abrir a minha MacCode aqui também. E já vou transmitir essa telinha aqui para que nós possamos acompanhar aqui juntinhos aquilo que nós vamos observar aqui a partir de então. Tá? Gente, entraram aqui na mesma telinha que a minha? Conversa com a gente lá no chat. Conversa com a gente lá no chat lá para ver se nós estamos aqui na mesma página. maccode.microbit.org. Deu certo lá? Estou vendo que alguns já responderam. O Edmar já entrou na mesma página. O André também. A Ana entrou. Bacana, bacana. Então é bacana porque daí a gente entra na mesma sintonia aqui. Vocês já vão observando aqui essas questões, vocês vão me acompanhando, né? Será que eu posso ir para frente? A maioria já entrou. Cássio acabou de entrar aqui também. Muito bem. Tá? Qualquer coisa, se você falar, Bira, não consegui entrar ainda, coloque no chat aqui que a gente dá um tempinho aqui. Tá? Muito bem. Então aqui, gente, essa página aqui, já vou pedir para vocês, já marque ela, já deixe como uma página favorita aí no seu computador, porque é em cima dela que nós vamos fazer as interações ou a programação aí com a nossa placa aí do microbit, tá? Então, vocês estão vendo aqui que nós temos aqui os projetos, então, que você fizer, né? Os projetos aqui que nós temos aqui, então, para realizar, você vai ver que nós temos aqui alguns tutoriais aqui para a gente poder trabalhar, né? Então, nós temos aqui uma nova versão aqui do microbit, versão 2, mas vocês estão com a versão 1 aí. Nós temos aqui algumas lives também para você poder assistir. Nós temos aqui alguns jogos. Então, é uma página aqui bem completinha aqui, onde nós temos aqui esses referenciais. Quero dizer também para vocês, gente, que hoje também lá no YouTube, né, a partir do momento que você digitar lá microbit lá, você vai encontrar lá também muitas atividades que alunos fizeram, que professores fizeram e deixaram lá para a gente também, Então, chega lá no YouTube, digita ali microbit e você vai ver ali uma série de atividades que nós temos. Nós temos ali alguns cursos, nós temos uma série de questões aqui interessantes aqui para nós desenvolvermos, para nós aqui trabalharmos então. Tá? Então, além desse aqui, volto a repetir, coloque também lá no YouTube que você já vai encontrar também muitas questões lá bacanas, né? Interessantes lá para você conhecer a sua placa de microbit. Gente, se todos nós estivermos aqui na mesma sintonia, eu vou pedir para vocês clicarem nesse ícone aqui chamado Novo Projeto, nesse maisinho que nós temos aqui, e ao clicar nele, ele vai pedir para nós aqui, por exemplo, aqui um nome para o nosso projeto. Eu vou colocar aqui o nome do meu projeto, eu vou colocar aqui Campinas, tá? Eu vou colocar aqui a turma 2, que nós já tivemos outros colegas de vocês que estiveram conosco mais cedo hoje, e eu vou clicar aqui, então, no Criar. Vou clicar aqui no Criar, tá? E, então, vamos fazer de uma forma bem tranquila, né? Eu vou até pedir um pouquinho de paciência para aqueles professores que já têm noções aí de programação.
Porque eu imagino também que nós, dentro do nosso grupo aqui de 11 professores, eu vou encontrar, de repente, alguns professores que estão vendo programação aqui pela primeira vez, tá? Aqui está abrindo para mim aqui o Microbit, né, nesse formato aqui, nesse formato virtual, né, abriu aqui para mim. Acredito que para vocês também vai abrir também esse Microbit aqui. De repente seja o momento de você dividir a tua tela ali em dois, lá para você enxergar aqui a apresentação e para você também já visualizar aí a tua placa aqui a tua plaquinha aqui do Microbit, tá? Então veja, nós temos alguns chamam de emulador, outros chamam de simulador, né? É a mesma plaquinha que você tem aqui, e você vai notar que tudo aquilo que eu programar ali nessa área de programação, que é a área maior que nós temos aqui, tudo aquilo que você programar ali do lado direito, ele vai acontecer e você consegue visualizar essa programação ali nessa sua placa virtual, né? E hoje, no transcorrer, eu vou mostrar depois para vocês como é que nós conseguimos passar essa programação que nós fizemos para a nossa placa de microbit, a nossa placa física, essa que vocês têm aí em mãos, tá? Então, eu começo mostrando para vocês aqui conceitos assim mais básicos, mais elementares que nós temos aqui, tá? Para início de conversa, a nossa programação ela vai ser feita aqui toda em blocos, vai ser toda feita aqui em blocos, né? Então, nós vamos fazer aqui o encaixe desses blocos. Professor que conhece, por exemplo, aí o Scratch, né? Lá do gatinho, que já trabalhou o Scratch lá com as crianças, ele vai ser aí, na questão de programação, ele vai ser similar, né? Lá no Scratch nós programamos ali a partir de blocos, e aqui também vai ser aqui o mesmo formato, a mesma forma, tá? Para aqueles programadores que já têm conhecimento, por exemplo, ali, da linguagem do Python ou do JavaScript, também vão conseguir, por exemplo, aqui programar aqui em Java ou Python, que não é, por exemplo, aqui a realidade dos nossos alunos, né? Não estou subestimando nenhum aluno, né? Porque às vezes nós encontramos dentro do nosso grupo ali alguns alunos exponenciais que já aprendem, que já sabem, que já conhecem esse nível de programação. Então existe essa possibilidade também de programar a partir de linhas que nós temos e não em blocos, né? Só coloquei isso aqui como observação aqui para vocês, porque eu quero dizer para vocês que eu tenho também pouco conhecimento aqui em Python, pouco conhecimento aqui em JavaScript, e os nossos, vou colocar entre aspas, os nossos clientes, que são aí os nossos aluninhos, eles vão programar aqui, eles vão programar utilizando, então, essa questão aqui dos blocos. Gente, esses comandos aí, quando precisarmos, então, trabalharmos com essa questão dos comandos, vocês vão perceber que eles aparecem para nós aqui nessa coluna aqui do centro, né? Nessa coluna aqui do centro. Então, tudo aquilo que eu precisar trabalhar, nós vamos encontrar, então, nessa coluna aqui do centro. Bira, dentro dessa minha área de programação aqui, eu coloquei aqui alguns itens que eu não estou precisando mais, né? Ou que eu coloquei errado, né, na minha programação. Você pode clicar, então, por exemplo, não quero mais esse bloco, você leva até o centro, vai aparecer ali o ícone da lixeira, e eu consigo ali, então, consigo retirar o bloco que, de repente, eu não precise dele agora, né? Aliás, quando você abre aqui o MacCode, ele sempre vai colocar para nós, nessa área de programação, esses dois blocos. Mas se no caso eu não precisar deles agora, eu posso colocar aqui de lado, tá? Para os professores experientes, eu digo que vocês aí vão conseguir fazer a programação de vocês normalmente. Para os professores que estão iniciando o processo agora, nessas 24 atividades que nós temos, você vai encontrar essas atividades lá no livro e, principalmente, por exemplo, essa programação, você vai encontrar lá no seu guia do professor.
vai no nível do professor. Porque talvez hoje você se assuste algo do tipo, puxa, será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou dar conta do recado? Eu quero dizer para vocês que realmente, tudo que é novo assusta um pouquinho, mas pode ter certeza que você vai dar conta do recado, e para você que é iniciante, lá no guia do professor vai ser aí um ótimo recurso que você tem aí para você encontrar, então, essas dicas, essas orientações de como proceder, tá? Eu começo mostrando para vocês aqui ferramentas assim mais básicas, né? E até numa redundância eu vou pegar aqui o primeiro item que nós temos, que é o mais básico que nós temos aqui. E aqui no básico, quando eu clico nele, ele mostra para mim aqui uma série de questões, tá? Então nós temos aqui mostrar número, mostrar LEDs, mostrar determinados ícones e assim por diante, né? Nós temos aqui, então, algumas orientações, né, dentro do básico. Dentro do segundo item que nós temos aqui o input, né? Nós temos aqui o input e aqui você vê, por exemplo, algumas das funções que nós temos. Então, você percebe, por exemplo, esse primeiro botão que eu tenho no botão A, pressionado, eu quero que aconteça tal coisa. Esse botão A ainda, ele me possibilita aqui outras opções. Eu posso dar o comando para ele aqui do botão A, ou o botão B, ou o botão A e B. E até antes da gente dar sequência, eu quero que vocês observem aqui no nosso simulador, que você tem aqui o primeiro botão aqui mais à esquerda, onde eu estou aqui sinalizando com o meu cursor, é o teu botão A. Aqui você vai perceber aqui à direita aqui desse simulador, que nós temos aqui o botão aqui B, né? Aí na sua plaquinha, como eu disse para vocês, aqueles professores que tiverem já com a plaquinha, então vejam, são esses dois botões que nós temos aqui, o botão A, você tem aqui o botão B, tá? Então aqui eu fui no input, eu coloquei então esse botão A aqui, e agora eu vou colocar um comando básico aqui para ele fazer para mim, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui no básico, e aqui no básico eu quero que ele mostre para mim esse string aqui, tá? Então eu vou retirá-lo aqui, eu vou arrastar, e eu vou colocar aqui, vou encaixar aqui na minha programação, né? Então, vejam, vai ser um momento que a gente precisa ter habilidade com o nosso mouse. Se você não tem mouse agora, você precisa ter essa habilidade com o teu touch aqui do teu notebook, caso você esteja utilizando ele, né? E aqui, gente, ele coloca para mim aqui uma dica, né, da palavra hello, mas aqui eu vou pedir, você que está me acompanhando aqui, coloque de repente ali o seu nome, né? Eu vou colocar o meu apelido aqui, eu vou colocar aqui Bira, vou colocar Bira, e essa é a indicação, ou é a programação que eu estou fazendo, tá? E se eu fiz de forma satisfatória essa minha programação, ao clicar no botão A, e é isso que eu vou fazer agora, quando eu clico nele, ele vai aparecer aqui, então, aqui a palavrinha Bira, né? Apareceu para mim aqui a palavrinha Bira. Puxa, passou rápido, não vi. Clico no botão A outra vez e aparece aqui o Bira novamente. Aparece o Bira novamente. Mas, por exemplo, Bira, não tem um recurso, por exemplo, aí, para que o botão fique sempre aparecendo? Eu quero utilizar lá na minha aula, por exemplo, quero construir um crachá lá com os meus alunos, e eu quero que fique aparecendo ali o nome deles constantemente. Aí sim, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar essa programação. Eu preciso dar instruções diferentes. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar essa instrução que já não está servindo mais para mim, e eu vou jogá-la aqui na minha lixeira, e agora eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui na minha ferramenta, aqui no meu input, melhor. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui uma outra, desculpa, aqui no básico, eu vou colocar aquelas que sempre aparecem lá para nós, eu vou colocar aqui sempre, porque eu quero que sempre apareça lá o meu nome. Então, eu vou voltar lá no básico outra vez, vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar essa outra informação aqui, né?
eu vou escrever aqui o meu nome, novamente, e eu vou pedir, então, para que ele realize, então, essa programação que eu fiz. Então, vocês vão ver aqui como se fosse um letreiro eletrônico desse que nós temos por aí. Agora vai aparecer o meu nome aqui, aparecendo aqui constantemente, aparecendo meu nome constantemente, tá? Bira, beleza, está aparecendo o meu nome, mas eu quero colocar aí para vocês um outro desafio, né? Um outro desafio. Eu quero que, além de aparecer o nome Bira aqui sempre, eu quero que vocês coloquem uma função para esse botão A aí, botão A. E eu quero que, ao clicar no botão A, apareça ali um determinado ícone, uma coisa ali que apareça ali para a gente, né? Então, por exemplo, eu vou aqui no input, eu vou colocar aqui novamente aqui não o botão A, eu vou colocar em agitar, tá? Isso aqui é bem bacaninha, por exemplo, que quando eu pego lá o meu microbit e agito ele, ele vai fazer uma função que eu estou pedindo ali para ele, tá? Então, por exemplo, eu quero que ao agitar aqui o meu microbit, que apareça para mim, por exemplo, aqui um determinado ícone. Quando eu clico aqui nesse, ele aparece para mim aqui como modelo aqui um coração, né? Aparece para mim aqui um coração. Mas aqui no caso aqui eu tenho aqui outras possibilidades que eu posso também aqui colocar, que eu posso arrastar, mas em outras palavras, né? É essa função que eu estou dando aqui para o meu microbit, e ao, por exemplo, aqui clicar aqui no shake, clicar aqui no movimentar, no mexer, ele aparece para mim aqui um coração, tá? Voltou aqui para o Bira, passando, porque eu pedi essa orientação sempre, mas eu clico no shake outra vez. Ou no meu caso aqui, eu balanço aqui a minha plaquinha, já vai aparecer aqui o meu coraçãozinho aqui, que eu estou aqui construindo aqui com vocês, né? Entenderam, gente? Ah, mas eu quero colocar aqui mais funções, estou gostando da brincadeira aqui. Eu quero colocar, por exemplo, uma função, agora sim, para o botão A. Então, aqui deixa eu arrastá-lo aqui para o nosso campo aqui de programação, né? Vocês estão vendo que eu posso deixá-lo aqui de uma forma mais organizadinha aqui. E então, por exemplo, aqui, quando o botão A for pressionado, eu quero que apareça, por exemplo, alguma coisa, né? Eu posso, por exemplo, aqui, mostrar LED, né? Eu vou clicar aqui no mostrar LED. E aqui no mostrar LED, eu posso dar uma programação aqui. Então, eu quero aqui que apareça, por exemplo, o número 1. Então, eu vou programar aqui, ó. Então, eu estou programando para que apareça, ao clicar no botão número 1, ou melhor, no botão da letra A, apareça para mim, então, este número. Tá? Então, vejam lá o meu simulador. O que está acontecendo lá com o meu simulador? A partir da programação que nós estamos fazendo aqui, ó. Sempre vai aparecer o meu nome. Então, está correndo lá o Bira. Quando eu pego e agito aqui, né, aqui no shake, eu vou agitar aqui, vai aparecer para mim aqui o coraçãozinho. E agora, quando eu clicar aqui no botãozinho da letra A, eu programei para que apareça aqui um determinado número. Então, cliquei no botão, ele vai aparecer para mim ali, então, o número 1. Olha lá, o número 1, ele aparece rapidinho, né? Aparece lá o número 1 rapidinho, e depois ele volta lá na programação ali do sempre, né? Ah, mas eu quero ainda, Bira, dar uma função para esse botão aqui da letra B. Opa, minha programação tá ficando extensa aqui, né? Tá ficando extensa aqui a minha programação. Mas você pode arrastar aqui os seus blocos, e eu vou inserir mais essa informação aqui. Eu vou pedir que ao clicar aqui, por exemplo, aqui no botão da letra B, né? Botão da letra B. Então, eu preciso aqui programar, não quero A, mas sim eu quero a letra B. Quando eu clicar na letra B, eu quero que apareça para mim, por exemplo, ou ele tem essa função aqui de limpar tela, por exemplo. Tá? Função de limpar tela. Cliquei aqui,
e ele vai ter essa função, né? A partir de então. Então, ele está ali programando, está passando ali para o meu simulador. Quando eu clico aqui na letra B, a letra B, então, vai ter essa função. Acabou de limpar aqui a minha tela, né? Então, acabou de limpar a minha tela. Mas como eu deixei ali essa informação sempre, mostrar aqui string, né? Ou mostrar esse string, que é o meu nome aqui, ele vai aparecer para nós, então, essa situação, tá? E assim vai indo, gente. Ah, eu não quero mais que apareça apenas o meu apelido. Eu vou agora colocar o meu nome completo aqui, né? Quero que apareça o meu nome todo aqui. Então, eu vou colocar aqui Ubirajara. Coloquei Ubirajara. Então, é isso que sempre ele vai agora fazer a partir do momento, então, tá lá o meu nome passando lá direitinho, passando a partir dessas situações aqui. Gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui são as funções assim mais elementares que nós temos. Porque se você me acompanhar ali embaixo, você está vendo que eu consigo ali inserir, por exemplo, variantes ali de lógica, eu posso criar ali variáveis para poder trabalhar, eu posso colocar ali conceitos ali de matemática, então é uma série de itens ali que nós temos, e eu dizia para vocês, por exemplo, que as atividades propostas, né, propostas, não que você precise seguir ali, mas as propostas que nós temos ali, elas vão trabalhando ali de forma progressiva, né? E então, por exemplo, ali, nesse formato progressivo ali que nós temos, ele vai então, ele vai trabalhar de forma aí a fazer com que o aluno, então, ele vá progredindo, né, de uma forma bem calma, bem tranquila, e aprender, então, a fazer essas programações, né, fazer essas programações aqui, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui, já volto aqui para minha tela. Eu quero deixar aqui o nosso chat aberto aqui para você, de repente, perguntar alguma coisa. Deixa eu perguntar se nesses exemplos aqui mais fáceis aqui que eu passei para vocês, se vocês conseguiram acompanhar, se deu certo aí no computador de vocês, né? Se tudo aquilo que você programou aconteceu ali no seu simulador ali do lado, né? Se apareceu isso, então podem fazer ali as suas contribuições, eu deixo ali um tempinho para vocês colocarem ali. A gente aguarda um pouco, conforme for eu continuo ali a minha apresentação, mostrando mais alguns recursos. O Edmar colocou ali que deu certo, né? O Cássio também colocou que o simulador tá beleza, né? Os exemplos estão ok, a Ieda também colocou, né? A questão ali da programação. Tudo bacana, o Anderson colocou agora. Fico bem contente aí com esses feedbacks aí que vocês estão passando, né? E vamos então aqui dar sequência agora a esse processo aqui, aonde a Flávia colocou. Ali o André, quando eu clico no Byte, ele abre a tela inteira. Como faço para mostrar ele sem abrir a tela inteira? Ali, não sei se a gente consegue ali reduzir ali, para que a tela fique aparecendo ali apenas um pedacinho. Vamos fazendo essas simulações, a gente vai tentando ali, André, explicar essas situações ali para você. Eu volto lá no nosso microbit. E agora, gente, então ali está a minha programação, a programação que eu fiz, e agora chegou um momento aqui bem bacana de nós passarmos esta informação que você tem no seu microbit. Não sei o que você colocou, se você fez igual o meu, ou se você colocou aí outros recursos, mas chegou a hora aí da gente pegar a nossa placa, né? Você vai pegar aí a sua plaquinha, vai inserir ali o cabo USB. Então, vejam ali a parte menor, a extremidade menor, você vai encaixar na sua plaquinha. A outra ponta aqui, USB, a maior que você tem aqui, você pode colocar aí no seu computador, né? Então, ache uma entradinha USB que você tem aí. A gente pode lá, então, fazer aqui a inserção aqui da nossa plaquinha aqui. E a partir desse momento agora, você vai ver, por exemplo, que se houve conexão, ele acendeu aí uma
uma luzinha aí especial no seu microbit, uma luz aqui da cor laranja, de repente abriu aí uma pasta já no seu computador, já abriu essa pastinha, e feito esse processo, você vai clicar então aqui no... Não sei se a minha tela continua sendo transmitida aqui para vocês, continua. Você vai clicar aqui no baixar, você vai baixar. Gente, em palavras assim muito simples, quando você colocou o teu microbit aí no seu computador, ele está nessa função assim de pendrive, né? Na função de pendrive, aonde você vai passar essa programação, você vai baixar essa programação para o seu microbit. Então, pode clicar ali no baixar, e daqui a pouquinho eu vou perguntando para vocês esses feedbacks aí, se deu certinho, se não deu certinho lá, né? Então, ele tem lá o download, foi feito lá de forma completa, né? Ali, ele vai abrir para nós ali uma telinha do salvar como, acho que apareceu ali para vocês. Ali na relação, não sei se vocês estão enxergando ali, está aparecendo ali, Gabi, os meus itens aqui da minha pasta, ou só está aparecendo aqui a página do microbit aqui? Está aparecendo sim, Bira. Está aparecendo. Então, aqui no meu computador, aqui no caso, ó, eu vou aqui clicar aqui no microbit e vou transferir essa informação. Como eu disse para vocês, como se fosse ali o meu pendrive. E eu vou salvar essa programação, então, ali que nós realizamos, a programação ali que nós fizemos, tá? Se você conseguiu já esse processo, gente, o que você vai fazer? Você vai tirar ali o seu microbit, né? Vai tirar ali o seu microbit ali, por exemplo, ali do seu computador, vai deslogar, como eu fiz aqui. Você vai retirar aqui, no caso, aqui o cabo que nós utilizamos, USB aqui, para passar aqui a programação, e você vai procurar aonde é que você tem aí a sua bateria, e você vai colocar, então, aqui no espaço aqui apropriado aí a sua bateria, e aqui, a partir de agora, com a bateria em mãos, né, você vai verificar, por exemplo, se o teu microbit, por exemplo, ele está respondendo à programação que você realizou, a programação ali que você fez, tá certo? Então vejam lá se está dando certo. Ah, Bira, eu dei uma função aqui para o botão A, beleza? Clica lá no botão A, veja lá como é que é o botão A lá se responde ali à tua expectativa. Veja lá o botão B, é exatamente aquilo que você programou. Se você deu funções aqui para chacoalhar o teu microbit, dê uma chacoalhadinha lá também e veja se ele está respondendo ali a contento, então, aquela programação que você fez. Talvez você me pergunte... Pois não. Desculpa, Bira, que tem algumas questões aqui no chat. Vamos ver, vou abrir o chat aqui também. Isso, antes de dar continuação. Então, aqui, vamos ver aqui. Ah, tá, o André está pedindo para repetir o processo, eu volto aqui. Pode voltar após inserir o microbit no USB. Tá, pode. Então, vamos ver aqui os exemplos, tudo certinho, muito bacana. E esses aqui são perguntas aqui mais recentes que nós temos aqui para... Então, eu já volto lá para mostrar lá para vocês. Antes de voltar, gente, quero dizer para vocês o seguinte. A nossa aula vai terminar daqui a uns minutos e assim por diante, né? De repente, ali, para não gastar tanta bateria, você vai retirar ali a bateria e assim por diante. Mas eu quero dizer que sempre vai ficar no teu microbit a última programação que você realizou. A última programação ali que você fez, tá? Alguém me perguntava ali, o Windows e Linux, ele funciona ali nas duas plataformas, tá? Ele vai responder satisfatoriamente para vocês ali nas duas plataformas. Então, sempre vai ficar a última programação. Amanhã a gente vai criar uma outra programação, por exemplo,
você vai fazer esse mesmo processo que eu vou repetir outra vez por solicitação aqui dos nossos professores. Então, você vai transmitir para esse microbit ali a sua última, a última atualização que você fez e vai ficar valendo no teu microbit a última atualização ali que você fez, que você construiu. Gente, então ali, voltando a pedido ali dos professores, então vejam bem, eu acabei de programar isso aqui, como vocês tinham visto ali, né? Se vocês tinham visto, ou seja, eu vou pegar e vou mudar um pouquinho aqui a minha programação, vou fazer aqui outras coisas. Vejo que nós estamos trabalhando aqui com os elementos mais elementares que nós temos aqui. E eu vou aqui, por exemplo, aqui jogar no lixo aqui essa informação. E vou fazer aqui uma nova programação. Agora sim, consegui jogar na lixeira. Eu vou montar para vocês aqui, gente, um dado, por exemplo, um dadinho, mas nesse primeiro dado aqui que eu vou montar, eu vou colocar aqui para que o meu dado apareça aqui, apareça números, e não, por exemplo, os pontinhos que nós temos ali nos dados, né? Os pontinhos vai ser o desafio, quem sabe, para amanhã a gente montar, então, esse processo aqui. Tá? Então, vejamos. Deixa eu montar aqui para vocês essa questão. Eu vou aqui colocar aqui no input. Aqui no input eu vou colocar aqui em agitar. Então, quando eu agitar aqui o meu microbit, eu quero que ele mostre para mim um número de 1 a 6, por exemplo, um número de 1 a 6, até porque o dado ele tem ali 6 lados, né? E eu quero, então, ali criar ali, por exemplo, uma variável. Então, vocês têm aqui esse item que nós temos aqui de variável. E eu vou aqui, então, fazer uma variável, e aqui eu vou escrever aqui que eu tenho um dado, né? Eu quero um dadinho desse que nós temos aí nos nossos jogos aí de tabuleiro. Vou dar um OK. E eu já tenho, então, aí essa variável que eu acabei aqui de criar. Então, por exemplo, quando eu vou arrastar essa definição, definir dado para definir dados, e eu vou clicar aqui no agitar. Os professores iniciantes estão vendo pela primeira vez, gente, não quero aterrorizar vocês, não quero causar, por exemplo, aí nenhuma dificuldade, né? Nem criar nenhum medo, por exemplo, porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês vão encontrar lá no guia do professor. Por isso que eu digo para vocês, o guia para muitos de vocês vai ser uma ferramenta assim bacana que vocês vão utilizar, principalmente no começo, nesses processos então que nós estamos aí trabalhando, que são os processos então aí de introdução aí às questões aí do microbit. Então eu fiz aí, coloquei essa variável, foi uma variável que eu acabei então aqui criando, e eu vou dar sequência aqui, e já vou responder a pergunta lá do professor, né? Como é que depois eu passo, como é que eu baixo isso lá no meu microbit, tá? Então, gente, eu vou colocar aqui junto um dado matemático. Eu quero que apareçam para mim aqui números de 1 a 6, mas eu quero que eles apareçam aí de uma forma assim totalmente aleatória. Então, eu vou aqui dentro aqui da matemática, e a matemática vai me oferecer aqui, eu quero aqui um conceito, por exemplo, aqui de aleatório, como eu falei para vocês. Encontrei, então, essa função, eu vou retirar daqui, eu já vou acrescentar, por exemplo, aqui, a esse meu dado aqui aleatório. Eu quero que ele apareça para mim aqui, como um dadinho só, eu quero que ele mostre para mim, eu vou até aumentar o tamanho aqui da minha tela de programação para vocês enxergarem aqui num formato aqui maior, né? Enxergar no formato maior. Mas eu acho que eu vou diminuir um pouquinho só para vocês enxergarem aqui toda a programação aqui que eu estou fazendo. Então eu quero que apareça aleatoriamente número 1,
até o número 6. Vou colocar até o número 6 aqui. É isso que eu quero que apareça para nós aqui, de uma forma aleatória. Eu quero que ele apareça para mim aqui no formato, então, de... né? Vou colocar aqui, voltar para as nossas variáveis. Então, eu vou alterar dados. Bira, Pois não. o Cássio está perguntando se ele funciona no Chromebook. Ele está tentando fazer pelo Chromebook e não está conseguindo. Consegue, Cássio, consegue, ele pelo Chromebook consegue. Muitas escolas que já têm o projeto, sejam escolas públicas ou escolas particulares que utilizam o Chromebook, conseguem fazer a programação ali, a partir ali do Chromebook, tá? Então, ali eu coloquei ali mais uma variável ali para a gente. Então, eu estou pedindo para ele ali o seguinte, vocês vão acompanhando comigo. Em agitar, quando agitar a minha plaquinha do microbit, eu quero que ele trabalhe com essa variável do dado que eu criei. Eu quero que de uma forma assim aleatória apareça para mim aqui os números do 1 até o 6, né? Porque eu estou usando o microbit aqui nessa função aqui de dado, né? E alterar dado por 1. E como eu falei para vocês, eu quero que ele mostre para mim ali os números. Então, eu vou aqui até o básico, e aqui no básico eu tenho essa opção aqui, então, de mostrar número. Vou encaixar aqui dentro da minha programação. Vou colocar aqui o número 1, por exemplo. Né? Vou colocar aqui o número 1. E além disso, gente, eu acho bacana ainda fazer o seguinte. Sempre quando eu chacoalhar aqui, então, o meu microbit, vai aparecer ali o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, né? Eu estou usando o microbit aí para resolver um problema meu. Eu estou com alguns amigos meus aí jogando aí, fazendo um jogo de tabuleiro e perdemos ali o dado. Da última vez que jogamos, perdemos ali o dadinho. Então eu preciso aí, né, ter um dado. Então quando nós chacoalhamos, vai aparecer um determinado número, ele vai ficar ali na tela. E é importante, por exemplo, que eu limpe esse número. Então, por exemplo, eu joguei, chacoalhei ali o número, apareceu para mim ali o número 3, eu andei 3 casas, depois a minha colega Anitta, por exemplo, é a vez dela jogar ali. Ela chacoalhou, ela tirou ali um 6. Para que isso aconteça, eu preciso limpar a minha tela. Então, eu posso dar uma programação aqui que vai ser a seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma função aqui para a letra, o botãozinho aqui da letra A, por exemplo, e quando eu clicar aqui no botãozinho aqui da letra A, eu quero, por exemplo, que ele limpe a minha tela. Nesse exemplo que eu dei, eu chacoalhei aqui o meu microbit, apareceu aqui o número 3, andei 3 casas, daí eu vou passar o microbit para a Anitta, ela vai clicar no botão A, porque a gente precisa que a tela seja limpa. Então, eu tenho aqui o limpar tela. E eu vou dar essa função aqui. Então, cliquei na letra A tela fica limpa outra vez. A Anitta, ela vai chacoalhar e vai cair ali o seu número. Nesse exemplo que eu dei, vai aparecer ali o número 6, então, para ela dar sequência. É essa programação que eu fiz aqui, então, aqui para o meu microbit. Vocês viram que eu limpei totalmente aquela, né? Aquela que nós fizemos de aparecer o nome, de aparecer o coração, e vamos ver como é que ele está me respondendo aqui, ó. Então, eu vou aqui chacoalhar, opa, apareceu aqui o número 1, vou andar aqui uma casa. Eu vou limpar a minha tela, clicando aqui no botão da letra A. Deixo agora, então agora venho aqui o meu colega, vai jogar, clicou, repetiu o número 1, também, uma casinha só, deixa eu limpar a minha tela. Deixa eu clicar aqui no shake, apareceu aqui. Então, aqui eu posso, então aqui, ó, clicando aqui no shake, ele vai limpando e ele vai mostrando para nós aqui, então, o número, porque eu coloquei aqui o número, coloquei o número 1 aqui para que ele mostrasse para nós aqui de forma aleatória. Puxa, não correspondeu àquilo que eu precisava, por exemplo, ali você pode fazer ali as alterações ali que você julga ali, então, necessário na hora de fazer ali essa limpeza. Aqui está sempre aparecendo para mim aqui o alterar dado, então eu coloquei aqui alterar dado por mudar o valor aqui da variável. Quem sabe, deixa eu colocar
essa variável de dado que nós temos aqui em cima aqui da observação, né? Para que ele mostre para mim, então, essas questões aqui na hora de fazer aqui a alteração aqui para dado que nós temos aqui. E com isso, gente, eu vou aqui, então, vou programando, então, essas situações, e ele vai depois ali mostrando para nós ali, então, as questões ali que nós fizemos e vai aparecendo no nosso simulador. Opa, que bom, apareceu aqui um número 7. Então, eu posso mostrar de forma aleatória, eu vi que tem coisa errada, porque um dado não tem até o número 7. Então, eu chego aqui, gente, eu vou mudar aqui para o número 5, por exemplo. Agora, ao chacoalhar aqui, espera-se, por exemplo, que não apareça mais para nós aqui o número, não apareça mais para nós ali o número 7. Mas ao chacoalhar aqui, vocês estão vendo, agora apareceu o 3, apareceu o 5, apareceu para nós agora o 4, apareceu para nós aqui o número 2, então aqui dentro dessas funções nós temos, apareceu o número 6 e assim por diante, né? Então eu fiz questão, gente, anteriormente de colocar até o número 6 aqui, para que aparecesse para nós o número 7, porque programação é exatamente isso. O aluno ele vai programar para cumprir um determinado desafio, para tentar resolver algum problema, só que na hora que ele programa e na hora que ele vai ver ali no simulador, aconteceu alguma coisa errada. Então, é a hora dele voltar, ele ou a equipe dele voltar e verificar qual é o problema que eu tive aqui para poder reprogramar isso aqui. Então, vai ser sempre isso, Eu preciso programar, eu preciso reprogramar, eu preciso aí fazer as alterações, eu consigo ver se ele está respondendo ali às minhas expectativas e assim por diante. Chegou naquele momento, por exemplo, ali que o professor ali perguntava ali para mim, já simulei, já está tudo certinho, conforme eu fiz ali a programação, é o momento agora de nós pegarmos então, deixa eu até mostrar aqui para vocês, chegou o momento agora então de eu pegar o meu microbit, eu vou colocar então aqui o cabinho USB, né? Coloquei aqui o cabo USB aqui no espaço correspondente, a maior ponta agora eu vou colocar no meu computador aqui outra vez, uma entrada aqui USB, ao colocar, eu vou verificar que ele fica aqui numa corzinha aqui diferente, ele abre para mim aqui uma tela a telinha aqui do microbit, e agora eu vou baixar essa programação. Baixar é naquele processo simples que eu falei para vocês, como se ele estivesse, então, como se tivéssemos colocado ali um pendrive, e ele vai salvar, então, lá na nossa pasta, essa última programação, então, que nós fizemos. Então, eu vou salvar aqui o meu projetinho, já foi feito aqui, então, essa questão. A partir de agora, então, né, se ele correspondeu àquilo que nós fizemos, eu vou retirar novamente aqui a minha placa de microbit, vou colocar aqui a nossa bateria para consiga visualizar, e a partir de agora eu preciso verificar se está correta a última programação que nós fizemos. Eu chacoalhei aqui o meu, apareceu o número 6, eu chacoalhei aqui de volta, né? Apareceu para mim aqui o número 3, talvez vocês tenham dificuldade de ver pelo tamanho da tela, chacoalhei o meu aqui, apareceu aqui o número 5, em outras palavras, ele está correspondendo àquilo que ele fez. Além disso, quando eu clico aqui no botãozinho aqui da letra A, ele vai limpar aqui a minha tela. Então, a minha tela aqui ficou branquinha. Chacoalhei outra vez, apareceu o número, e estou utilizando, então, aqui o microbit nessa função aqui de dado, né? Então, fica aqui para nós, deixa eu ver aqui no chat, surgiram aqui duas perguntinhas. Alguém está tentando usar o Chrome aqui na escola, ele não reconhece o microbit como um dispositivo. Poxa, era para ele reconhecer, Cássio, esse microbit aí dentro do teu Chromebook aí, tá? Reconhecer o dispositivo. Nós estamos aqui nos 10 minutos finais, passou rápido, né, Gabi? Passou rapidinho aqui.
quando a atividade é prazerosa, é gostosa, acaba passando assim realmente bastante rápido, né? E eu quero deixar esses próximos minutos aqui para você abrir ali o chat e você pode descrever as primeiras impressões que você teve, né? Para mim, passou muito rápido esse tempo. Não sei se para você que está do outro lado aí, passou rápido. Vocês, aqueles que colocaram lá no início, que estavam assim um pouquinho mais assustados com programação, como é que você sai desse primeiro momento? Porque amanhã nós continuamos. Como é que você sai desse processo e conversa aqui com a gente, né? A Ana ali colocou ali, Cássio, que ela está usando o Chromebook normalmente. Está dando certo, né, Ana? Pelo jeito ali, né? Isso, a Ana complementou que está dando certinho ali. E como é que você pode continuar ali colocando as suas observações? Como é que você está saindo desse primeiro encontro, né? Pode colocar, para você que já tinha conhecimento, por exemplo, se foi hoje muito básico, os professores que estão iniciando, como é que você sentiu? Foi difícil ou não foi difícil? Escrevam para nós lá. Enquanto vocês estiverem colocando ali as contribuições, eu quero dizer para vocês que quando você fez a inscrição para participar dessa webinar que nós estamos fazendo agora, opa, Flávia, saio hoje com curiosidade e acho difícil, mas é interessante. Eu gostei dessa última parte aqui do interessante, porque isso dá margem para dizer que, mesmo com a dificuldade, você vai continuar aí estudando, né, se dedicando aí para conhecer. Então, eu quero dizer, enquanto você... o André colocou, deu certo, para tirar o cabo USB, basta puxar. Eu puxei aqui direto, gente. Alguns aí, por exemplo, podem entrar ali e pedir para retirar, né, como se fosse ali um outro componente que você está utilizando. Eu puxei e tudo bem, não deu problema aqui nenhum, né, mas vocês podem colocar. E só complementando, então, enquanto vocês estão dando as contribuições, que pelo fato de você ter feito inscrição, nós já sabemos, então, que você participou desse momento, como se fosse ali a tua lista como se fosse ali a presença, então já está colocado para nós, então não se preocupe, porque não tem nenhum local externo diferente aí para você escrever o seu nome, né? Está comprovado, já que você participou, então, deste momento aqui. Beleza. Momento, né? Lembrando que amanhã tem a continuação no mesmo horário, no mesmo link, tá? Exatamente. E aí conta a presença completa. Uhum. Ó, tem mais um. Cássio? Uhum. Então, ele não deixa arrastar o arquivo, porque ele não lê como um pendrive, né? Ana, você que está usando o Chromebook lá, você conseguiu, por exemplo, passar ali do teu Chromebook? Se puder também contribuir com a gente ali, essa questão que eu achei importante para a gente poder responder ali também. A Ana conseguiu, Uhum. Não sei se é o caso, Cássio. Opa, André colocou a bateria, também funcionou. Esse realmente é o objetivo, né? Não é o caso, Cássio, mas quem sabe se você tiver acesso a um outro Chromebook aí da escola mesmo, caso você esteja na escola, que você pegue aí um outro equipamento amanhã, de repente, para nós continuarmos ali o nosso trabalho. Então, André, essa programação que você fez é essa que vai ficar aí no teu microbit, né? Ela só vai mudar quando a gente fizer uma nova programação e a gente passar essa informação aqui para o microbit. O que fica valendo é sempre isso. O André vai tentar depois, né? A do dado. Quem sabe amanhã a gente coloque como desafio, né? Gabi, a gente colocar não o dado com números, mas eu quero o dado lá com os pontos lá de quantidades, né? Como nós temos o nosso dado tradicional, né? Talvez a gente coloque como desafio amanhã, né? Amanhã a gente tendo um tempinho, a gente pode trabalhar nesse formato, tá? Gente, mais alguém com alguma observação? Nós temos ainda
alguns minutinhos ainda para encerrar aqui a nossa programação. Eu queria até sentir um pouquinho dos professores que estão vendo aí programação pela primeira vez na vida, né? Que você colocasse ali as suas observações. Então, podem digitar lá, fique bem à vontade. A Flávia está falando que só não consegue abrir o arquivo que ela baixou. Não consegue abrir o arquivo, mas quando você colocou lá, você no teu microbit passou ali a programação? Porque o importante, por exemplo, é você passar a confirmação ali para a sua plaquinha ali do microbit. Porque até no meu caso ali aparece, vocês estão vendo ali na minha tela ali. Ah, sim, isso que é o importante. Ali vocês estão vendo ali na minha tela que eu tenho ali microbit Campinas, que houve uma falha ali no download, tal. Mas passando a programação ali para a tua placa, eu acho que é isso que vai nos interessar, então, nesse momento. A minha continua aqui, ó, chacoalhandinho aqui. Opa, Cássio, beleza. Fico feliz aí que você conseguiu, então, resolver essa pendência aí que aparentemente aí apareceu, tá? Então, essa é a programação. Eu tenho uma programação com os colegas de vocês na parte da tarde. Opa, é a lerdeza do Chromebook. Pode ser que seja isso aí, né? Pode ser que seja isso aí na hora de fazer aí a transmissão. Então, gente, hoje nós fizemos aí duas atividades, né? Não sei quantos conseguiram fazer as duas. Na primeira, a gente colocou ali o nosso nome, algum ícone para aparecer. Nessa outra, quem me acompanhou já fez um dado aí aparecendo números. E, além dessas aí, uma infinidade grande aí de tempo. Aqui, Cássio, essa pilha, pelo fato desses LEDs, eles não, por exemplo, exigirem muita energia, essa pilha dura muito tempo, tá? Eu não sei precisar para você agora, como a gente tem lá nas lâmpadas, por exemplo, né? Que a lâmpada dura lá tantas mil vezes que você utiliza, eu não tenho essa informação, mas os LEDs aí, eles consomem pouquíssima bateria e tem uma duração assim muito grande. E a bem da verdade é a seguinte, né? Quando você tal. Então ali essa outra pergunta também é interessante. Quando você não estiver utilizando mais, né? Você desconecta ali a sua bateria e com isso você vai economizando então essa situação. Bem pertinente. A apostila foi pensada para um trabalho de quanto tempo com os alunos? Gente, eu falei para vocês que nós temos ali 24 momentos. Eu acredito, por exemplo, que cada uma dessas unidades eu consigo fazer num período ali de 50 minutos, né? Conseguimos fazer ali. E usando ali uma vez por semana. Mas vocês vão notar que quando vocês começarem a trabalhar, tudo vai depender do ritmo da sua turma. E a gente precisa respeitar esse ritmo deles lá, com certeza. Por isso que eu não chamo de aulas, eu chamo lá de 24 momentos, né, que nós temos. Porque, dependendo do ritmo do aluno ali, talvez uma aula não foi suficiente. E talvez você precise retomar aquela unidade numa próxima aula. Talvez para uma turma que seja mais rápida lá, por exemplo, uma aula de 50 minutos foi possível, por exemplo, eles terminarem. Então, nem mesmo, por exemplo, você vai ter na apostila ou ali no guia, professor, comece e termine esse capítulo em 50 minutos. Não, a gente não vai ter isso aí. Professor, comece isso na primeira aula e termine numa segunda aula. Não vamos ter esses referenciais, porque ali a gente tem essa pretensão de respeitar, com certeza, o ritmo de cada turma ou de cada aluno, tá bom? Mais alguma questão que vocês queiram perguntar? Então, ali, Gabi, da minha... Ok, Cássio. Da minha parte, então, eu encerro aqui a minha fala, né? Dizendo para vocês que foi muito bom ter esses momentos com vocês aqui nesta manhã.
Amanhã, como a Gabi já colocou, vamos encontrar no mesmo link, né? Encontramos às 10 horas para nós darmos ali sequência. E desejo para cada um de vocês uma boa tarde aí de atividades, tá? Da minha parte, então, muito obrigado. Eu paro de falar um pouquinho. Se alguém quiser ainda mais, colocar mais alguma coisinha no chat, fique bem à vontade, tá? Eu quero agradecer também, pessoal. Uma sugestão, tentem hoje, no momento aí que vocês tiverem um tempinho, a gente sabe que é sempre muito corrido, mas se vocês conseguirem mexer um pouquinho, tentar fazer alguma coisa, se surgir alguma dúvida, traz amanhã. Aí o Bira já ajuda com isso também, porque é ali na prática mesmo que vão surgindo mais dúvidas, tá bom? Aí a gente aproveita que tem mais esse momento amanhã para se encontrar e solucionar alguma questão que vocês possam desenvolver aí hoje durante o dia, tá bom? E é isso, da minha parte também, amanhã a gente se encontra. Obrigada Beleza, a então, todos. gente. Eu vou encerrando aqui, então. Encerrando, então, aqui. Obrigado a todos. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau.